Querido, todos os finais de ano aí, eu sempre ministro uma palavra de orientação nesse sentido, né? Primeiro porque todos, né, as demais orientação acerca de todos os assuntos, né? Esse também deve estar na prioridade da nossa fé cristã. Tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação, é para a nossa instrução. É o que diz na carta 2 Timóteo, na segunda carta de Timóteo 3,16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada para tudo isso que nós ouvimos. E é notório, querido, que nessa época do ano, há sim uma tendência da gente relaxar um pouco quanto às prioridades essenciais da nossa vida de fé, da vida cristã. E são nesses dias que as pessoas elas acabam se endividando mais com compras, viagens, presentes. É justamente nesse tempo que elas se ausentam mais da igreja e, por consequência, acabam deixando, né, as práticas da fé cristã por último, naquela sua lista de prioridade, ou às vezes acabam se desviando e anulam completamente uma vida de fé. E certamente o assunto, né, dinheiro, ele tem grande participação nessas decisões nossas. Se você analisar a fundo, tudo está relacionado, quando alguém deixa a fé, tudo está relacionado a dinheiro. E contraditoriamente, né, esta é a época em que falam menos de problemas e mais de alegrias, fala-se mais de amor, fala-se mais de presente. Mas nós, né, pastores, e eu creio também que os psicólogos também reconhecem que o resultado de tudo isso vem um pouquinho, uma semana depois do carnaval, a gente já começa a ver o resultado desse amor que está no ar, de toda essa alegria. A gente começa a ver o resultado, né, desse distanciamento da fé, dessas investidas financeiras mal projetadas, mal, né, resolvidas, no que acabam isso. E existe sim, querido, um Senhor, né, que nessa época acaba assumindo, né, o comando da vida de muitos que não estão atentos ali ao que a Bíblia diz sobre, né, ele, sobre o dinheiro. Jesus falou muito sobre isso, e ele fez essa afirmação em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ou algumas versões a Mamon, que é o Deus, né, que se refere ao dinheiro. E a pergunta pode ser para nós, né, quem estará realmente no controle de todas as nossas decisões, especialmente nesses dias que estamos com as emoções aí bem fragilizadas nesse assunto? Você não pode, querido, ter dois senhores, é o que Jesus falou e acabamos de ler na sua vida. Eu não posso. Então, essa é uma questão que não, né, uma hora você vai ter que lidar com ela, ou nós vamos ter um enorme estresse, uma frustração que vai afetar a nossa vida, não só no momento, mas alguns afetam por toda a sua vida, acabam criando condições que não saem mais daquilo. E são as preocupações, né, quanto à vida, muitas vezes aceleradas por essa obsessão, né, de possuir, de ajuntar mais aí para garantir um futuro melhor. Isso tem ultrapassado aí os limites, né, de uma vida equilibrada. E por conta disso, a ansiedade, né, por ter aí o que deixar para a futura geração tem trazido, né, um estado de miséria emocional, às vezes em meio a tanta fartura. E tem também o que acaba também produzindo uma geração que não valoriza nada, porque ela não contribuiu, ela não lutou, ela não batalhou, não trabalhou por aquilo, acaba criando-se uma, né, até com boa intenção, criando uma geração que não valoriza umas coisas. Aí, né, esses princípios elementares do Evangelho também têm sido negligenciados pelos cristãos. O Evangelho, querido, ele, né, é para esse mundo e ele acontece nesse mundo. O Evangelho é para esse mundo e ele acontece nesse mundo.
Nós não podemos fazer de conta que o Evangelho não precisa de algumas condições que precisam ser administradas, porque ele acontece nesse mundo. Se a gente ignorar e a gente tratar o Evangelho como algo abstrato, a gente vai se dar mal, porque o Evangelho é para esse mundo que Jesus diz que nós teremos adversidades, e essas adversidades implicam a administração da vida, do tempo, das finanças, de tudo, para que ele aconteça aqui. Se a gente for desregrado, se a gente tiver uma vida desorganizada, nós mesmo, estando incluídos nesse Evangelho, nós vamos perecer, porque ele acontece. Tudo que o Evangelho propõe acontece nesse mundo, né? E a maior das boas novas é o Evangelho de Cristo, que é a salvação. E isso Jesus já fez, está tudo consumado. Ele falou, não há nada a acrescentar, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele é acabado, ele é completo, ele é suficiente e é para sempre. Porém, querido, as novidades do Evangelho traz algumas responsabilidades para nós. O Evangelho é uma novidade, essa novidade é coisas novas. Nós precisamos viver as coisas novas que o Evangelho agora traz para nós. E não é porque a obra de Cristo seja completa que eu não preciso fazer mais nada aí para minha santificação e, por consequência, a minha salvação. Sim, não há nada, querido, nada, absolutamente nada que eu possa acrescentar na obra redentora de Cristo. Diga comigo, só Cristo salva e ponto. Não estamos falando da obra redentora de Cristo, nada se pode acrescentar. Mas existe uma obra após a obra redentora que é nossa, que cabe a nós, que Jesus não fez e não vai fazer por nós. Nós não pregamos Romanos 12 esses dias? Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis. Vocês não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que trabalhar isso. Porém, queridos, juntamente com essa graça salvadora, está o poder para a gente vencer a carne das tentações desse mundo. Paulo disse em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele combateu o bom combate, ele guardou a carreira. E ele completou a carreira, mas ele guardou a fé. O que quer dizer com isso? Porque que ele pode perder a fé. Que podia perder a fé. Ele guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça. Desde agora, depois que combati o bom combate, depois que eu completei a carreira e guardei a minha fé. Agora, desde agora, e a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Porque ele completou a carreira, porque ele guardou a sua fé, então agora tem uma coroa. E eu disse, querido, que juntamente com a graça salvadora, está aí o poder para vencer a minha carne e a tentação desse mundo. E quando nós falamos de tentação, vem logo aquela figura do tentador, a figura do diabo, ok, mas a nossa carne vencida pelos nossos desejos, é sim a porta de entrada para as artimanhas do inimigo. É a nossa carne, quando ela é convencida pelos nossos desejos, que uma porta é aberta para a ação do inimigo. A própria Bíblia, ela declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, a raiz de um mal, de 2 males, 3, não. Todos os males, todos. Lembra que eu falei no começo que tudo na nossa vida tem a ver com isso. Então, todos os males tem como raiz o amor ao dinheiro. E eu iniciei a minha fala nessa pregação dizendo que as preocupações quanto à vida, muitas vezes acelerada por aquela obsessão de possuir cada vez mais, e de ajuntar mais para garantir o futuro, tem ultrapassado esses limites de equilíbrio, e por conta disso, a ansiedade por ter que deixar para a futura geração, tem trazido aí um estado de miséria emocional e uma geração sem noção de valores. Não são poucas as famílias, querido, que foram destruídas por essa verdade. O versículo 9, do texto que nós lemos de 1 Timóteo, diz assim, do capítulo 6, diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição.
Olha o que a Bíblia está dizendo. Querido, e depois eu vou te explicar essa questão de riqueza. Não é que não pode ter dinheiro, não é isso não. É a forma de lidar com isso. Aqui nós lemos que os que querem viver esse tipo de vida, né, estão em uma armadilha, em desejos descontrolados e nocivos que o levam a mergulhar em ruína e na destruição. E a parte B desse mesmo, né, do capítulo que nós lemos, no versículo 10, a parte B diz assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Esse assunto é sério ou não é? É sério ou não é esse assunto, querido? Olha o que está dizendo, querido. Lembra quando eu disse que a obra de Cristo ela é mais do que suficiente, mas cabe a nós outras coisas, porque isso aqui é escrito para crente, não é para incrédulo. Querido, não é o quanto eu tenho, mas o que esse dinheiro é na minha vida. Não é o que eu possuo, mas é o que eu possuo. Se aquilo que eu acho que possuo está me possuindo. Se ele se torna o meu Senhor. Queridos, quando eu leio isso, eu não posso acreditar, né, que se eu fizer uma confissão aí de fé em Jesus, está tudo resolvido acerca da minha salvação. Embora sendo suficiente o que Jesus fez. O assunto dinheiro, ele sempre teve grande importância na vida do crente em Cristo. Jesus falou mais sobre isso do que sobre amor e fé. Olha eu busquei no estudo isso aqui, ó. As escrituras elas possuem aproximadamente 300 versículos sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé e mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riquezas. Por que será? Será que não é algo muito sério para a gente se pensar? O versículo B que nós lemos diz que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Eram crentes, se desviou da fé porque era crente. Podemos ou não perder a salvação por causa do dinheiro? Porque está dizendo que alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé. Alguns crentes, por não saber lidar com essa situação, usou para que a sua fé se enfraquecesse. Isso é mais comum, querido, do que a gente pensa. Sabe, querido, quando esse estilo de vida entra em nós, isso se torna um abismo sem fim. Quando se entra nele, é muito difícil de sair. Porque todas as demais coisas ficam sem sentido, a pessoa acaba se tornando escravo aí de um único desejo, que é possuir mais, fazer mais, conquistar mais. Então, os métodos que essa pessoa começa a usar, já não importa se justo ou injusto, santo, profano, se legais ou ilegais, já não importam mais. Porque a pessoa já entrou numa queda livre nesse abismo que ela não consegue mais tomar decisões sensatas quanto à sua relação com o dinheiro. Agora, querido, para nós cristãos, se acrescenta um agravante muito perigoso, porque nós deixamos também de dar a Deus o que lhe pertence. E nós o roubamos sem que a nossa consciência nos acuse. Começamos a roubar a Deus sem ter nenhum peso na consciência. E eu não estou inventando isso não, querido. Foi Deus que falou isso ao seu povo. Lá em Malaquias 3, no versículo 8 a 12, ele diz: pode um homem roubar a Deus? Deus está perguntando, olha, Deus está dizendo assim, pode um homem roubar a Deus? Está dizendo, vocês pensam que vocês podem me roubar? E aí, ele diz, contudo vocês, eu não sabia que tinha sido entubado, agora está vindo um treco, rapaz. Contudo, vocês estão me roubando. E olha bem que Deus disse, vocês ainda na cara de pau estão me perguntando, como é que te roubamos? Olha a mente que eu disse que já não acusa mais. Eles conheciam a lei, Deus já havia instituído a lei dos dízimos, eles estavam retendo e Deus disse, pode um homem roubar a Deus? Eles disseram, não quer que nós estamos roubando o Senhor. Aí Deus disse, vocês estão me roubando sim. Como é que nós roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando.
Aí Deus diz, traga todo o dízimo no depósito do templo para que haja mantimento em minha casa, ponham-me à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e veja, se eu não vos abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou querer mais um pouquinho de água aqui. Alguém? Aí. Isso, obrigado. Aí, obrigado. Queridos, a avareza na vida de uma pessoa não é algo que chega de uma vez. Aos poucos nós vamos acostumando a reter o que nós deveríamos dar ou devolver. Dar é pesado, falar dar alguma coisa ao Senhor, porque não temos nada aqui, tudo é dele. Mas quando nós começamos a reter aquilo que nós deveríamos dar ou devolver, e nós não percebemos que aquelas práticas estão nos levando a um estado de miséria, que não é somente espiritual, mas é também material. O texto de Malaquias, que nós acabamos de ler, retrata, fala de uma economia que era da época. Retrata os valores como, fala de praga, de colheita, fala de frutos, de perda de fruto, fala de uma vida feliz numa terra maravilhosa. Era o contexto que trazia satisfação na economia da época. Se Deus fala sobre colheitas de frutos, ele está falando de semeadura. E é impossível que haja expectativa de uma boa colheita sem a disposição de fazer uma boa semeadura, segundo aos Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É a disposição de semear que nos dará essa condição de estar feliz numa terra e colhendo bastante. Todo trabalhador do campo, ele sabe que precisa de parte da semente para ele comer, ele precisa de uma parte da semente para ele vender, mas ele precisa guardar uma parte da semente para ele semear. Todo trabalhador do campo, eu já fui, sabe disso. Viver com contentamento, querido, e sem amor ao dinheiro, vai nos poupar dessa tentação de vender ou de comer toda a semente e não deixando nada para a gente semear para as próximas colheitas. E não há como viver prosperidade sem esses princípios básicos. E tem mais, querido, contentar com o que tem vai abrir para nós uma porta para a gratidão. A gratidão, ela abre as portas da generosidade que tem como resultado a felicidade. Uma vida generosa, ela habita numa terra maravilhosa. Uma vida generosa, que tem liberalidade para dar, ela habita uma terra maravilhosa. Todos nós gostamos de receber coisas. Quem gosta aqui, amém? Nós gostamos de boas colheitas, amém? Só uns 4 gostam, do resto não gosta de não gosta, Quem gosta de uma boa colheita aqui, levanta a mão e diz amém. Eu gosto também. Mas quantos de nós gostamos de dar? Quantos de nós gostamos de semear? Quantos de nós caprichamos na nossa semeadura? Sabe, querido, eu estou falando isso porque falo todo ano, mas isso devia ser um assunto mais falado, já que Jesus falou mais do que qualquer outra coisa. Mas parece que criamos um tabu, que qualquer pastor que fala sobre isso, ele é dinheirista. Está querendo o dinheiro das pessoas. Misericórdia, querido, que pensamento mesquinho, diabólico, satânico, infernal. Só pode sair da mente de Satanás um pensamento tão terrível como esse. Uma acusação tão horrível como essa, só pode sair da boca de um endemoniado, de uma pessoa muito incrédula. Não pode sair da boca de um crente uma frase como essa. Porque todo cristão, querido, ele é chamado para ser generoso, ele é chamado para ser abençoador, abençoar os outros que estão à sua volta, ele é chamado para ajudar aquelas pessoas que precisam. E quando nós nos sentimos muito motivados a ser generosos, a Bíblia, ela nos lembra dessas bênçãos que acompanham essas atitudes de generosidade. Atos capítulo 20, 35 diz: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos.
Meu trabalho, você não sabe o quanto isso me custou. Aí eu não dou porque custou. Aqui o texto está dizendo, vocês sabem que o que eu estou dando para vocês é fruto de um trabalho árduo que eu fiz para ajudar. Lembrando, aí ele diz, por que eu fiz isso? Porque eu me lembro das palavras do próprio Senhor Jesus que disse, é a maior felicidade em dar do que receber. Olha, querido, o propósito, olha por que se faz as coisas, não é sem sentido. Ele está dizendo, o que eu estou repartindo com vocês é fruto de um trabalho árduo que eu fiz e que eu tenho a alegria de compartilhar, porque eu estou lembrando que o Senhor falou que é melhor eu dar do que eu receber. É precioso demais. Sim, querido, receber é bom, mas dar é melhor. Diga isso comigo, receber é bom, mas dar é melhor. Que isso seja uma verdade para nós. Quando nós aprendemos a dar com alegria, querido, nós descobrimos uma felicidade especial em saber que nós melhoramos a vida de alguém, que nós abençoamos o reino de Deus. E é aí que o coração generoso se torna feliz. Porque se há maior alegria em dar do que de receber, quando ele reparte com pessoas e com o reino, seu coração se torna mais feliz. Lucas 6,38, dê, e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim é dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha o que Jesus está falando, dê. Porque quando eu dar para vocês, eu vou pegar uma medida, eu vou colocar, quando estiver cheio, eu vou calcar, e vou pôr de novo, vou recalcar de novo, e aí vai encher, e eu vou fazer ela transbordar. Sabe o saquinho de pipoca? Põe, soca com o negocinho. Depois soca de novo, depois aquele você para, põe mais, o pipoqueiro põe, cai as pipoca. É assim a medida do Senhor Jesus. Querido, receber essas dádivas transbordantes é outro resultado para quem age com generosidade e dá. A lei do retorno, ou a lei da semeadura, ela costuma não falhar. Mas ela funciona na vida daquele que crê e pratica. E se nós agirmos com liberalidade, o Senhor também vai nos retribuir. Amém? Ele vai. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Ele tem prazer em abençoar. Ele é abençoador por natureza. O Senhor é generoso, Ele é bondoso. Ninguém pode vencer o Senhor no dar. Porém, as suas medidas, elas sempre excedem as nossas, porque elas são sempre transbordantes. Certamente, querido, com toda certeza, Deus, Ele quer sim nos ver felizes em todas as áreas da nossa vida. Isso é a verdadeira prosperidade. Não é ter dinheiro, mas é ter a certeza que a minha vida é inteiramente consagrada a Ele. Corpo, alma e espírito. Tudo que há em mim glorifica a Deus. Tudo que há em mim adora a Deus. Tudo que eu tenho adora ao Senhor. Toda a minha alma está envolvida, com tudo aquilo que eu faço. O meu espírito, o meu corpo, tudo coopera para que seja apresentado a Deus de forma perfeita. Prosperidade, querido, é ser pleno em Deus. E nós não podemos atingir esse nível máximo de felicidade se nem o que é de Deus nós devolvemos. Nós entregamos nem o que é de Deus. Deus, Ele estabelece princípios naturais e espirituais para essa lei. Semeadura e colheita. Liberalidade e avareza. Nunca falha. Semeadura e colheita não falha. Liberalidade não falha, mas avareza também não falha. Quando semeamos com avareza, nós colhemos avareza. Alguém que planta carrapicho, colhe algodão, feijão, arroz? Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Palavra de Deus, querido. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Essa é a matemática de Deus. Na economia de Deus, quem divide, multiplica. Na economia de Deus, quem divide, multiplica. Isso envolve o reino de Deus. Isso cria um volume muito maior, querido. Agora, o avarento, ele nunca tem o suficiente. Mas o generoso, ele tem sempre mais para dar, para partilhar.
Só a generosidade liberta do amor ao dinheiro e do medo da pobreza. E essa é a resposta de Deus para esse tipo, né, de postura confiante. De maneira alguma eu te deixarei, eu jamais te abandonarei. Tudo o que Deus quer são pessoas generosas, liberais do dar, próximo, envolvidas com o seu reino. Porque o evangelho é para esse mundo e ele acontece nesse mundo. Nesse mundo não se pode fazer as coisas sem dinheiro. Deus sabe disso, por isso que ele criou esses valores. Porque é necessário. É necessário. E o Senhor, ele é fiel, ele promete estar conosco, querido, todos os dias, nos dando direção, nos dando força, sabedoria, né, nos dando esperança. Eu sei, queridos, né, os caminhos, né, que nos apresentam hoje, especialmente no Brasil, os dias que nós estamos vivendo são tenebrosos. E se nós ficarmos observando aí sobre os olhares, né, sobre orientações humanas, nós vamos enfraquecer. A nossa fé se enfraquecerá. E aí, querido, nós vamos causar muitos danos, não só para a nossa vida, mas também para o reino de Deus. Nós não devemos temer o que nós vemos, porque nós temos um Deus que Ele abre um caminho no ermo. Ele abre, como lemos no texto de Malaquias 3,10, Ele abre janelas no céu de prosperidade. Se eu não vos... Fazei prova de mim, se eu não vos abrir nos céus uma janela e derramar sobre vocês uma bênção tal que vocês nem terão como guardar. Isaías 43:19, eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Essa palavra é para o seu povo, né? Se você é salvo, nada pode separar você do amor de Deus. Não há força nesse mundo que pode quebrar essa ligação que você construiu com Jesus. Você tem uma ligação íntima com Ele. Não existe nada que o mundo possa fazer, tanto nos tempos bons quanto nos tempos difíceis. Jesus está com você e Ele nunca irá te abandonar. Por isso, não desista, continue seguindo. Siga Deus fielmente, sabendo que Ele vai estar sempre presente na sua vida. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Medo de quê? Reter por quê? A retenção, querido, é um sintoma de incredulidade. De que eu estou com medo e eu preciso fazer, porque eu sei fazer melhor do que Deus as minhas economias. Se eu devolver a Deus o que é dele, eu vou me lascar. Olha a ideia aqui, sabe, a nossa carne, convencida pelas nossas emoções, mal estruturada, ela consegue nos convencer. O alimento, querido, para o contentamento, está na convicção de quem Deus é para mim. Se eu confio que Ele é o meu ajudador, Ele é o meu supridor, de quem que eu vou ter medo? E a partir daí, eu aprendo a confiar. E confiando em Deus e em Sua palavra, eu desenvolvo a minha relação com o dinheiro, a minha relação com riquezas, mas à luz da Bíblia. Não é o que eu penso. A Bíblia, ela me orienta exatamente como eu posso ser uma pessoa rica, próspera. Se Deus tivesse problema, Deus não daria a Salomão, o homem mais rico que já existiu. Mas ele, pelo menos no início, tinha uma forma de relacionar. Ele entendia que a riqueza poderia tirar o coração dele de Deus pela forma com que ele pediu. Embora depois ele se corrompesse, porque é difícil. É muito difícil não se corromper quando se tem muito e não sabe a luz da palavra administrar. Então, querido, se eu tenho essa relação à luz da Bíblia, eu de dominado eu passo a dominador. Eu não ponho nele a minha confiança, mas eu deixo em Deus, sempre em Deus. E já não é mais o quanto eu tenho, mas quem eu sou. E isso se torna a base do meu contentamento. Não é o meu contentamento, em primeiro lugar, é quem eu sou e não o quanto eu tenho, o quanto eu possuo, o que eu possuo.
Meu valor maior é a minha identidade em Deus. Esse é o meu valor maior. Com Deus, o miserável é o maior, é a pessoa mais rica. Alguém já disse, né? Assim, tem gente tão rica, mas tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Que miserabilidade se a nossa riqueza for ter só dinheiro. Aí Deus diz, vocês não vê. Vocês pensam que tem ouro, que tem colírio, vocês pensam que tem roupas, eu aconselho que de mim compre ouro refinado, linho, puro para que se vista e colírio para os seus olhos. Ele diz uma geração pobre, cega e nu. São os que declaram que não precisam de Deus porque se acham abastados. Obviamente, querido, que contentamento fala também de recompensa. E se existe uma medida de colheita para quem semeia, se existe uma medida de recompensa para quem dá, para o generoso, isso também traz a ideia de alegria, né, por ser recompensado por um trabalho, por uma atitude. Para nós, né, o contentamento é o resultado da semeadura que nós fizemos, ou seja, a colheita. Mas para Deus é só uma questão de honra, porque tudo é dele. Ou quando você empresta um martelo, alguém chega lá, olha o martelo que eu te dei. Você fala, uau, que martelo! Não, é teu. Foi mais do que obrigação de ter devolvido. Para nós, querido, é uma questão de colheita, mas para Deus é uma questão de honra, porque tudo já é dele, todas as sementes já são do Senhor. 1 Coríntios 9:10. Então, na verdade, eu não dou nada, só devolvo como expressão de gratidão por ter usufruído daquilo. Imagine assim, você emprestando uma quantidade de semente a alguém, você vai lá e diz, olha, eu não tenho semente, me empresta aí a semente. Aí você planta aquela semente que não é sua, que você obteve, e aí você obtém ali uma colheita farta daquilo. Bem, mas aí você, além de não compartilhar a sua colheita com ele, você nem sequer agradece aquele que emprestou para você a semente. Será que essa pessoa se sentiria honrado com isso? Obviamente que não. Mas vamos inverter a atitude. Nós emprestamos a semente, nós plantamos, nós falamos com quem emprestou sobre os resultados dessa semeadura. Depois nós levamos parte dessa semeadura, dessa colheita, né, até a pessoa que emprestou, e nós falamos sobre o que fizemos e como foi útil, né, aquele empréstimo, e logo após nós agradecemos e o convidamos para usufruir do que foi feito com aquela semente que você emprestou. Como ficaria essa pessoa com a sua atitude? Obviamente, ele não ia ter nenhum problema, nenhuma preocupação em colocar nas nossas mãos coisas mais valiosas. Você viu como Deus trata essa questão de prosperidade? Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, Ele acrescenta mais. Mas se nós somos infiéis no pouco, Ele tira. Honra e gratidão gera prosperidade. Honra e gratidão gera contentamento, longevidade. Desonra, querido, e ingratidão gera pobreza e miséria. E é por isso que Efésios, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, Paulo dá conselho aos filhos com base na lei. Está lá o texto. Olha lá. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tu te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, atitude de amor, querido, ao reino de Deus, expressa uma mensagem de confiança e amor ao próprio Deus. Jesus veio aqui para estabelecer, para plantar um reino, implantar um reino. E não há lugar onde estão inseridos o que Deus mais ama do que o reino de Deus. O reino de Deus é para os filhos de Deus. O reino é de Deus. Então não há um lugar aonde nós podemos honrar a Deus mais do que nós aplicarmos nossas riquezas no reino de Deus. Se nós nos mantemos, querido, livre, né, do amor ao dinheiro, né, e contentarmos com o que nós temos, confiando, né, no que Deus disse, eu nunca o deixarei, eu nunca vou abandonar vocês.
Então, de verdade, querido, nós podemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não vou temer. O que pode me fazer os homens? O que poderá me fazer os homens? Então vamos estabelecer, querido, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar isso com você. Não só deixei esse tempo por último, para que você tivesse, enquanto ouvisse essa palavra, tempo e instrução para fazê-lo, para deixar o Espírito Santo falar com você, se tivesse mais argumentos para você mesmo, né, como todos nós, quando ouvimos a palavra, nós geramos verdades em nosso coração e nós recebemos essa verdade. Por que eu quis fazer isso? Essa semana que vem, eu poderia ser para o final de semana que vem, eu vou viajar domingo que vem, eu não estarei aqui, pelo menos está encaminhando para isso, eu creio que vai dar tudo certo, né? Então, nós vamos estabelecer que daqui até dia 31, nós vamos viver esse tempo de semeadura. Todos os anos nós separamos dias para semear para o próximo ano. Uau! E assim observando, querido, aqui, não sei se nós temos lavradores aqui, tem algum lavrador aqui? Alguém que planta aí? Lavrador de alface, de almeirão, repolho. Aqui na nossa região, eu já vi lavrador, eu já conversei com alguns que fazem 3 colheitas no ano. Por que ele faz 3 colheitas no ano? Porque ele semeia uma? Tem gente que planta soja, agora plantou milho, né? E tem soja também. E tem gente que ele arranca um, planta outro, planta feijão, ele faz 3 colheitas no ano. Porque ele semeou 3 vezes. E ele semeia, ele colhe aquilo que ele semeou. Isso é muito legal. Sabe, então, vamos tomar carona, uma carona profética, vamos usar isso como um método profético para as nossas vidas e usar disso aqui até o dia 31 para a gente fazer semeaduras no reino de Deus. E aí você vai fazer isso, querido, com inteligência. Porque quando nós investimos o nosso dinheiro em alguma coisa, numa capitalização, num fundo, numa poupança, a gente não investe assim, sem querer saber, vou pôr lá porque eu não tenho onde pôr. Não, a gente investe e a gente procura lugares onde a gente pode obter mais recursos. Pois é, no reino de Deus, querido, é assim que nós fazemos. E não existe um lugar onde nós podemos descansar, sabendo, sim, que Deus, como disse lá em Malaquias, eu vou fazer vocês, né, felizes numa terra maravilhosa. Felizes numa terra maravilhosa. Pastor, você está fazendo isso porque há necessidade de tudo quanto é tamanho e tipo, querido. No reino de Deus, nunca. E eu sou insaciável. Aqui tem muita coisa para acontecer e vai acontecer em nome de Jesus, queremos nós ou não, porque está nos projetos de Deus, está no foco da nossa oração e tem muitas coisas que precisamos para que essa cidade, eu estou crendo e profetizando vidas e muitas vidas se rendendo ao Senhor este ano. Quando vem vidas, querido, precisamos de recursos, pessoas com necessidade. Nós queremos criar projetos evangelísticos, para que jovens, crianças, adolescentes possam receber o Senhor Jesus e viver uma vida numa terra feliz, uma terra próspera, amém? Mas isso, querido, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, precisa de recursos. E não virá de fora. E se vier, querido, eu já recebi propostas de recursos, muito dinheiro de empresas que nós oramos para não ter aqui, que fabricam coisas que não gostamos, dinheiro de contrabando, já vieram aqui. Não, dinheiro podre não. Dinheiro é santo, a relação nossa com ele é santo. Não adianta vir empresa que produz o que nós não concordamos querendo fazer oferta, não vai. Nós não vamos querer, porque nós acreditamos que o reino de Deus, ele precisa trabalhar com coisas legais, não ilegais. Amém, queridos? Então é isso que eu quero assim, animar o seu coração e que você faça com alegria. Porque quem Deus recebe quando nós o fazemos e fazemos com alegria. Se houver qualquer coisa no seu coração que resiste a essa ideia, não faça, querido, você vai só perder o seu dinheiro, não vai adiantar. Mas se existe algo aí que você pode trabalhar emocionalmente, espiritualmente, se você percebe uma intervenção maligna, tentando reter o que você deveria dar, livre-se disso e faça isso com alegria, com liberdade, que você será abençoado com toda certeza. Amém? Mas não faça barganha com Deus, porque se você não tem nada, eu não tenho nada, vou barganhar nada.
Ele é dono de tudo, até de mim ele é dono. O que eu vou barganhar com ele? Com Deus não tem barganha. Ele me dá porque eu sou fiel, e eu amo o seu reino, e eu amo a sua obra. Então ele não vai ter problema em colocar riquezas na mão daquele que é abençoador, abençoa pessoas, abençoa a sua obra. Ele não terá problema, muito pelo contrário. Ele vai fazê-lo, porque mais do que nós, ele ama o seu reino, e ele quer ver o seu reino prosperar aqui na terra. Amém? Eu quero orar com você.